Existe algo curioso sobre pessoas inesquecíveis. Elas raramente são as mais bonitas, nem as mais engraçadas, nem as mais inteligentes. Mas elas fazem algumas coisas ocultas. São comportamentos específicos e muito simples, mas que fazem qualquer pessoa lembrar delas por anos. Como se algo ali tivesse tocado em um lugar fundo dentro da alma. Lembra de alguém assim? Eu tenho certeza que sim. Talvez você tenha conhecido em uma conversa longa ou em um encontro rápido. Mas algumas coisas naquela pessoa ficou aí em você. Como uma música que continua tocando na memória, mesmo depois que o som acaba. E quando você começa a observar com atenção, você percebe que essas pessoas inesquecíveis usam alguns truques secretos que ativam a memória mais profunda da mente. Diante delas, você apenas sente os bons sentimentos. Agora eu vou revelar alguns comportamentos que produzem exatamente esse tipo de efeito de irresistibilidade. Vamos a eles. Existe um comportamento que torna alguém inesquecível imediatamente. E ele é a presença real. Parece algo simples, mas observa o mundo. As pessoas estão em todos os lugares, menos onde elas estão. Conversam olhando telas, respondem enquanto pensam em outra coisa, escutam com metade da mente em outro lugar. É como falar com alguém que deixou uma parte da própria alma do lado de fora da sala. Agora imagine o impacto de alguém que faz o contrário. Alguém que quando fala com você, realmente está presente. O olhar não escapa, a atenção não divide, o tempo parece desacelerar. Simone Weil disse algo extraordinário. A forma mais pura de generosidade é a atenção. Porque a atenção hoje é item raro, extremamente raro. Vivemos cercados de estímulos, telas, notificações, barulhinhos no WhatsApp. Mas quando alguém te oferece atenção inteira, integral, é como se por alguns minutos uma luz fosse acesa sobre a sua existência. E o ser humano nunca esquece de quem faz sentir que realmente importa naquele momento. Presença é isso. É quando você não apenas aparece, você permanece na memória, mesmo quando não está fisicamente. Use esse comportamento e prepare-se para habitar as mentes. Uma pessoa inesquecível tem algo que poucos têm coragem de ter: opinião própria. A maioria das pessoas vive tentando não incomodar, concorda com tudo, suaviza ideias, adapta a própria personalidade dependendo de quem está na sala. Tudo para caber, tudo para ser aceito. Mas existe um efeito colateral silencioso nisso. Quando você passa a vida tentando caber, você começa a desaparecer. Você vira uma versão diluída de si mesmo, como tinta demais em água. Ainda existe cor, mas ninguém consegue distinguir qual é o tom original. Pessoas inesquecíveis fazem o oposto. Elas têm forma, não porque gritam mais alto, mas porque não apagam quem elas são. Oscar Wilde disse algo brutalmente simples: seja você mesmo, porque todos os outros já existem. Quando uma pessoa tem identidade, ela cria o contorno, e contorno cria presença, mesmo quando ela não está na sala, mesmo quando ela não está presente, porque o cérebro humano lembra de contraste, de força, de forma, e pessoas com forma emocional não passam pela vida como sombra, elas são a própria luz. Quer ser inesquecível? Então adote esse comportamento. Quando estiver diante de alguém, demonstre curiosidade genuína. As pessoas se interessam por quem se interessa pelos interesses delas. Vou repetir. As pessoas se interessam por quem se interessa pelos interesses delas. A maioria das conversas hoje é rasa. Perguntas automáticas, respostas rápidas, interações que parecem
transações, negociações, como se as pessoas estivessem apenas atravessando umas às outras. Mas quando alguém demonstra curiosidade real, algo muda, a conversa ganha profundidade, o olhar ganha brilho, a pessoa começa a explorar sua história como quem abre um mapa do desconhecido. E isso cria algo muito poderoso. Conexão genuína. Maya Angelou disse algo que deveria ser esculpido na pedra. Ela disse isso: as pessoas esquecem o que você disse, esquecem o que você fez, mas nunca esquecem como você as fez sentir. Curiosidade genuína faz alguém sentir algo raro, a sensação de ser interessante, de ser visto, de ser percebido. O ser humano tem uma fome silenciosa por isso, uma gana, a fome de existir na consciência de alguém. Quando você desperta essa sensação em alguém, essa pessoa dificilmente esquece você, porque naquele momento você não apenas conversou com ela, você a encontrou. Pegou? Ser inesquecível nunca foi sobre impressionar, nunca foi sobre dominar, nunca foi sobre falar mais alto. Ser inesquecível nasce de 3 comportamentos simples: presença real, opiniões próprias, curiosidade genuína pelas pessoas. 3 atitudes que parecem pequenas, mas que têm o poder de gravar você na memória emocional de alguém. Porque no fim das contas, o ser humano esquece frases, esquece histórias, esquece detalhes, mas dificilmente esquece alguém que o fez sentir vivo por dentro. E quando você começa a viver dessa forma, algo curioso acontece. Você para de tentar impressionar o mundo e começa a fazer algo muito mais valioso. Você começa a acender luz nas pessoas ao redor. E quem acende luz nunca passa completamente pela vida de alguém. Sempre fica em algum lugar da memória, como um brilho que nunca se apaga.